Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede para Te louvar, Te exaltar, bendizer o Teu nome, expor, Senhor, as Tuas palavras, o Teu propósito, Senhor, para com os meus irmãos. Abençoa a Tua igreja, guarda os Teus servos, Pai, em todo lugar. Manifesta o Teu grande poder na vida da igreja, abençoando as criancinhas, abençoando a juventude, guardando as famílias, protegendo, Senhor, os idosos. Ó, Senhor, manifesta a Tua graça, o Teu poder, Senhor, na vida dos meus irmãos. Guarda, meu Senhor, cada vida. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é transmitir a palavra. O meu desejo é contribuir de alguma forma. Me propus na juventude, me mantive pela misericórdia até agora e fazendo cada dia um pouquinho. É só um pouquinho. É uma fraçãozinha, um pouquinho. Mas, pela perseverança, pelo tempo, um pouquinho durante mais de 50 anos, pode ter um benefício, digamos, maior. E o interessante, que também é muito positivo para mim, é a gente não saber avaliar. Porque nós todos nós, temos uma tendência a valorizar aquilo que a gente faz. E alguns são motivados até a se ver grandes. Então, louvado seja Deus, porque o meu trabalho é pequeno e eu ainda não consigo ver junto, porque se juntasse tudo, a gente via alguma coisa. Mas é maravilha. E hoje nós vamos meditar também num salmo muito pequeno. É o Salmo da União, 133. A gente lê tão rapidinho, não é, irmãos? A leitura é tão breve, tão pequenininha, mas isso tem um poder tão grande, tem um sentido tão vasto, que eu poderia passar muito tempo falando. Vamos à leitura. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce até a orla de seus vestidos, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Muito pequeno, muito profundo. Muito profundo. Poderia, meu Deus me guarde, de despertar em alguém um sentimento de repulsa, de reprovação, mas dava para mim fazer 3 vídeos aqui neste pequeno salmo. 3 mensagens, digamos, quarta, quinta e sexta. Porque se for falar sobre a grandeza da união, a suavidade da união, a grandeza desta união motivada, fomentada pela nossa comunhão com Deus, com o Filho de Deus, com o Espírito de Deus, eu ficaria falando muito tempo.
no primeiro versículo. Quão bom, a bondade, os benefícios, a beleza, a suavidade, a leveza e a união dos irmãos, tomando por base a diferença entre os irmãos. Irmãos de alto nível, irmãos sem nenhum nível no aspecto social, irmãos com grande condição social, irmãos vivendo de benefício governamental. E em estar em Cristo, por estar em Cristo, todos esses irmãos, através de um benefício único, exclusivo de nosso Senhor Jesus Cristo, isto não tem preço, não tem comparação e não tem limite. Irmãos do norte, irmãos do sul, irmãos do extremo oriente, irmãos de todas as terras, não tem limite. Se fosse falar no segundo, digamos que seja só a introdução para cada um dos dias que eu iria falar, para falar do óleo precioso sobre a nossa cabeça, a unção de Deus que unge a nossa mente, a percepção, o discernimento, a capacidade de absorver as coisas do céu, as coisas da eternidade, os bens materiais desaparecem diante dos valores eternos por causa da unção. Ao contrário disto, o sujeito morre como o tio Patinhas. Atrás do muito, atrás do mais, correndo, não daria nem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus, porque está desesperado pelo ser e pelo ter. Em compensação, esvazia por dentro por falta da unção, por falta do óleo. E a comparação aqui era a farta unção do primeiro sumo sacerdote, que não é descrita com estas especificações, com esses detalhes, mas era abundante azeite derramado na cabeça para mostrar a infinita graça, a infinita compaixão e o amor profundo para moldar a mentalidade, a compreensão, o amor pelo próximo e o trabalho, o sacrifício, a missão, a função sacrificial. Grandeza. Me sinto bem pequeno para falar sobre isto. E o mais interessante, a unção é da cabeça aos pés. E o último versículo, então, a comparação é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon é um monte coberto de gelo. E o Hermon, ele alimenta o Monte Hermon. O degelo do Monte Hermon alimenta os lagos nas proximidades do monte, cria rios, pequenos rios. Ali tem o rio Arbone, o Arbane, são cursos d'água alimentados pelo degelo. Tem o Hasbane, tem o Dan e tem
Às vezes falha, mas eu anoto às vezes também Ubanias. Ubanias são rios, pequenos rios, que são alimentados pelo degelo do Hermon e ali nasce o Rio Jordão, que por sua vez alimenta o Mar da Galileia e vai até o Mar Morto. O Mar da Galileia é uma fonte, ele fala do Monte Sião, neste último versículo, e diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Teria alguém, algum matemático, algum homem capaz de imaginar o poder, a grandeza da bênção de Deus através da vida só no Mar da Galileia? O antigo lago de Genezaré é um mar de água doce, portanto, um grande lago de água doce, com cerca de 80 quilômetros por 15 ou 20. E este grande lago alimenta milhões desde tempos imemoriais. Então, meus amados irmãos, é uma grandeza. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes, portanto, a bênção mencionada aqui é em termos de alimento, em termos de segurança alimentar e a questão das habitações pelo o fato de não faltar água. São tantos benefícios, a comparação é muito importante. Como o monte, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes e sobre os vales e que alimenta o Mar da Galileia, que serve para muitos milhares de famílias, está ali com suas plantações, com a piscicultura, com um monte de atividades proveniente deste Monte Hermon, do degelo do Monte Hermon, água canalizada pelos rios até chegar no Mar Morto, onde ele tem o ponto final e a evaporação. Então, é uma coisa extraordinariamente importante para se descrever. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, o Senhor ordena a vida, ordena para sempre. Porque quem sabe a origem do Monte Hermon? Deus. Quem sabe o que foi que aconteceu em passado remotíssimo para criar o lago de Genezaré, chamado também Mar de Tiberíades, em homenagem a Tibério, imperador Tibério César, e chamado de Mar da Galileia por estar na terra dos galileus. Quem sabe? Unicamente Deus. Então, ali o Senhor ordena a bênção, ordena a vida. O Senhor ordena ali a subsistência
bilhões, porque não sabemos há quanto tempo e nunca faltou gente ali. É algo grandioso. Portanto, meus amados, um pequeno salmo com uma grandiosa mensagem para a gente nunca esquecer da bondade de Deus, a suavidade, a comunhão entre os irmãos, a unção do Espírito de Deus, ungindo-nos da cabeça aos pés, e as bênçãos materiais representadas pelo orvalho do Hermon, que desce, que tem o processo natural do degelo, alimenta o lago de Genezaré e o rio Jordão, e é uma fonte de vida. Que Deus vos abençoe poderosamente. E um conselho: leia a Bíblia com mais atenção. Leia a Bíblia com atenção. Eu tenho tudo no notebook, eu tenho tudo no celular, eu tenho tudo nos meus equipamentos eletrônicos de primeiríssima linha. Nada, nada, nada se compara ou se equipara. Você folhear a palavra é como você viajar, olhando as paisagens. Em cada paisagem há uma mensagem. Em cada página da Bíblia Sagrada, Deus pode te falar. Vamos fazer a nossa intercessão e hoje é pela união. Falam muito de unidade. Criaram muitos organismos de unidade. União de juventude, união de mocidade, união feminina, união missionária, a união de homens, tem a união de homens, tem a união pastoral, união de... tem tanta união. E está faltando união. Vamos orar pela união real, a unidade real no corpo de Cristo. A nossa intercessão é para você se sentir parte do corpo de Cristo, tendo esta união, este amor, esta união, esta suavidade. Amado Senhor, estamos em Tua presença e continuamos suplicando a Deus pela Tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, dá graça da vitória ao Teu povo, manifesta a Tua glória, Senhor, na vida da igreja. Mais uma vez te apresentamos as criancinhas. Abençoa, meu Senhor, os adolescentes e jovens na Tua casa. Abençoa, Senhor, os pais, as famílias. Guarda, Senhor, a família atual, dando, meu Senhor, o mesmo temor, a mesma graça, com base, Senhor, nas mesmas promessas. Que Tu abençoa, Senhor, e enriquece com a Tua bênção aqueles que se aproximam de Ti pela fé. Amado Pai, guarda a Tua igreja, guarda as nossas vidas, opera nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.